Muito bom, muito bom. Que Muito bom, bom. gente. Gostou, doutora? Não, se a gente falar de doutora, eu não volto mais aqui, não. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Gu, tudo bem? Tudo bom, e você? Na paz? Sempre. Estamos bem? Sempre bem. Isso é muito bom. Mais um dia, obrigado pela audiência, pessoal. Antes de mais nada, já ative o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse assunto de hoje. Eu estava estudando a nossa convidada. E o assunto, eu sou apaixonado por esse assunto, por mais que eu não viva ele profundamente, porque são esferas diferentes dentro do guarda-chuva que a gente sempre fala aqui. Eu tenho certeza que esse papo vai deixar a cabeça de todo mundo fervendo, pra gente começar o ano legal. Antes da gente apresentar e falar dela, a braba, a doutora, ela não quer que chame de doutora, mas é doutora. Vamos agradecer a G2 Brindes. Então você, líder, empresário, CEOs, líderes de empresa, líderes dentro dos times, enfim, G2 Brindes, tá? Com diversas categorias, como sempre dizemos aqui, cadernetas, canetas, chaveiros ecológicos, kits, mousepads, itens para bebidas, itens para passeios, itens para viagens, itens para tecnologias, enfim, tem diversos itens, como eu citei aqui. A gente acabou de fazer um corte recentemente no ano passado, então falam, dê um toque lá, dê um ping lá no pessoal do G2 Brinde, fala que você ouviu aqui no TechSec, que eles vão dar uma atenção super especial para você. É isso. Bom, então vamos lá, né, gente? Vocês já sabem de quem a gente tá falando. É uma honra pro TechSec, enfim, receber uma pessoa deste tamanho, Desse gabarito. com todo respeito. Então vamos lá. Nossa convidada é advogada por formação, professora por vocação e executiva por aptidão. Até rimou, né? Dedicou seus 20 anos de carreira ao direito digital, defendeu processos, criou teses e ajudou a construir um caminho melhor para o assunto aqui no país. Atualmente comanda o escritório Opsi Bloom Advogados, um dos maiores do país, focado exclusivamente em digital. Autora de livros e artigos, reconhecida por 3 anos, não é um ano, Não é são 2. 2, são 3 anos, 2021, 2022, 2023, como a advogada mais admirada do país na especialidade digital. Então, recebam com muito barulho e curtida e compartilhamento, senhoras e senhores, Camila Gimene. E aí, Cá, tudo bom? Tudo, eu fiquei até emocionada com essa abertura, Você gente. viu? Nem sempre me recebem tão bem assim, né? Advogado às vezes não é muito bem recebida, né? É um super prazer estar aqui com vocês. Quero dizer que eu ouço o podcast de vocês. Vocês me ajudam a furar a bolha, então é muito bacana estar aqui hoje com vocês. Muito bom. Cara, é um gente- prazer demais te receber aqui. Muito obrigado mesmo. A Eu que gente fala agradeço. sempre assim, que momento, e hoje é que momento mesmo. Obrigado. Que legal. Vou fazer até um emoji analógico para vocês. Exato. E trazer, gente, um assunto como direito digital, a gente também vai falar muito de privacidade, proteção de dados aqui. É muito importante, primeiro, para furar a bolha, Exato. né? Então a gente acaba trazendo um tema que muitas vezes a gente não comenta aqui, Exatamente. mas também estamos muito próximo do dia 28, que é considerado o Dia Internacional da Privacidade e Proteção de Dados. Então é um ponto interessante aí também para a gente se conscientizar sobre o tema. Muito bom. Doutora K. Não vou falar doutora. Doutora K fica Fica menos legal, pior. né? Doutora K. Fica Então, bonitinho. vai ser doutora K. Então, vocês que forem comentar, tiverem perguntas para a doutora K durante o episódio que vocês estiverem assistindo, né? Coloque aqui que ela vai ver depois. O tradicional Oh, presente que do TechSec Podcast para Obrigada. você, Obrigada. com muito carinho. Enquanto você abre, você sabe que nós temos um momento Fun Fact. Eu sei. Então eu vou puxar aqui um momento Fun Fact enquanto você abre. Soltaremos a nossa Delícia, trilha. adesivos. Amei. Obrigada, meninos. Qual que é o momento de mais crise de um advogado? Antes de eu falar. Boa pergunta. De maior crise, né? Momento de maior crise de um advogado, eu acho que é construir uma relação de confiança com o cliente. E entender que o mais importante não é ser advogado, mas é que você está lá pelo seu cliente.
E acho que a jornada da advocacia, você aprende a ser muito eloquente, você aprende a falar bem, você aprende a usar termos técnicos maravilhosos, mas eu acho que pouco se fala sobre democratização de justiça, né? Sim. As pessoas precisam conhecer o que está na lei, entender o que está na lei. Às vezes elas querem cumprir, mas elas não sabem nem compreender aquele texto. Então, eu acho que o desafio mais crítico para o advogado é sair um pouco da sua cadeira do conhecimento e saber e entender que ele tem uma função social e que ele está lá pelo cliente. Chique. Já arrumamos um momento para usar a xícara. O momento de estabelecer essa confiança. É isso, é Que legal, isso. que legal. O rapport. Eu perguntei, exatamente, criar o rapport, né? Eu perguntei justamente porque a gente sempre fala aqui pros nossos convidados de cyber, usa essa xícara, essa caneca na War Room da vida, né? Na sala de guerra. Lógico. E aí eu queria entender qual que era o momento de War Room dos advogados. Mas advogado está nesse War Room também, de Eu crise de sei, gestão eu de sei. incidentes cibernéticos. Eu Isso daí é na sei. jornada também. Faz parte, né? Faz parte. Momento Fun Fact com a doutora K. Tan, tarararam, tan, tan. Eu não vou falar de um momento fã, eu vou falar de um momento triste, mas acho que é importante a gente falar, e eu sempre uso todos os espaços que eu posso e posso protagonizar sobre esse assunto, que é a falta de mulheres na liderança de escritórios de advocacia no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a proporção hoje são 17 mulheres para cada 100 homens que ocupam essa posição, são só 256 mulheres que se declaram CEO de escritório de advocacia no Brasil. Então, vocês estão conhecendo hoje uma de Caramba. 255 mulheres nessa posição. Então, infelizmente, não é um fato fã, é um fato triste, mas eu acho que é importante a gente falar sobre ele até para conseguir mudar essa realidade, né? Então, hoje vocês estão conhecendo uma dessas mulheres que tem o desafio de liderar grandes escritórios de advocacia no Brasil. Eu acho perfeito você usar esse momento justamente para levantar essa bandeira. Que legal. É sobre isso também, né? Mulheres advogadas, estudantes, simpatizantes se sintam representadas nesse momento de curiosidade, talvez, sobre esse número que eu pelo menos não sabia. E é um desafio em dobro, né? Porque o escritório que eu lidero é um escritório que trabalha com tecnologia, né? Então, meu desafio é, além de ser uma mulher na liderança de um grande escritório, um ambiente, um ecossistema absolutamente masculino, é também ser uma mulher no mercado de tecnologia, que os números vocês conhecem, são pífios, Sim. né? Então, um desafio em dobro. Vamos tentar voltar lá para trás, dentro desses 20 anos de carreira. Como era esse ambiente há 20 anos atrás? Então, você era, por exemplo, a única mulher dentro de um escritório? Você já via parceiras ali também do direito trabalhando com você? Ou eram bem poucas? Eram bem poucas, mas desde o início eu sempre trabalhei com mulheres. O meu grande desafio é que muitas vezes eu trabalhava com clientes, né? E aí, no tipo de assunto que eu trato, normalmente são assuntos delicados, são assuntos Sim. problemáticos, né? São tensos. Então, muitas vezes, o C-level do outro lado, com quem eu falava e negociava e apresentava o trabalho, definia a estratégia, não era uma mulher. E muitas vezes, por estar nesse mercado de tecnologia, eu precisava tratar com pessoas, com heads de tecnologia, heads de segurança da informação, que também não eram mulheres. Não foram poucas as vezes que eu estava numa mesa de reunião e eu ouvi algo do tipo, não, mas ela não conhece tecnologia, não, ela não entende, ela não sabe. E por muitas vezes eu tive que dizer, sim, eu entendo, sim, eu conheço. E também, se eu não souber, não tem problema, eu vou te perguntar Perfeito. e vou aprender agora. Então, acho que essa jornada inicial foi bem difícil. Hoje já vejo uma mudança absoluta no mercado, mas dentro das empresas, né? Hoje a gente já tem números, heads jurídicos dentro das empresas, executivos e executivas jurídicas praticamente já é meio a meio, mas isso acontece porque as empresas, né, principalmente quem está listado em bolsa, quem está em Nasdaq nos Estados Unidos, é obrigado a apresentar relatórios sobre diversidade, né? Aqui no Brasil também, CVM, olha, apresente. Hoje a política que se tem no mundo é pratique ou explique. Perfeito. Você pratica a diversidade ou isso. você explica por que você não está praticando, né? Então não é uma obrigação legal, mandatória e tal, mas você vai ter que prestar contas e explicar. Então, no mercado corporativo, né, as pessoas que estão dentro de departamentos jurídicos de empresas, as empresas já estão num outro nível de maturidade sobre o assunto. Para os escritórios de advocacia, a gente está anos-luz disso. Uhum.
né? Porque a gente não tem que apresentar e reportar nenhum tipo de número. Mas eu já começo a ver o mercado a se movimentar. Hoje já é super corriqueiro algum cliente que pretende nos contratar, que seja uma grande empresa, que seja uma multinacional, nos manda lá um relatório de compliance. E uma das coisas que nos perguntam é quantas mulheres tem na liderança. É mesmo? Ah, isso é legal. E hoje a gente já consegue ver esse jogo mudar. Mas ainda é muito a base dos escritórios de advocacia, né? Muito a base, não os cargos de liderança. As mulheres não chegam a ser sócios, não chegam a ser CEOs, managing partners, né? Elas não conseguem alcançar esses lugares. Tem uma pesquisa muito interessante feita no mercado americano, é o maior mercado jurídico do mundo, né? O maior faturamento do mundo é lá. Olhando para os 200 maiores escritórios de advocacia, e essa consultoria percebeu que de um ano para o outro, cerca de 2.000 mulheres que estavam em muitos cargos importantes, práticas jurídicas importantes dentro de grandes escritórios americanos, elas tinham sumido do mapa. Normalmente essa consultoria, ela olha como essas mulheres se movimentaram, foram para outras empresas, foram para startups, foram para escritórios, né? Como elas se movimentaram no mercado. E eles perceberam que 2.000 mulheres sumiram do mercado. E falaram, mas é um número relevante, né? Sim. 2.000 mulheres saírem do mapa, o que acontece? E fizeram uma pesquisa focada nessas mulheres, né? E a primeira coisa que se imagina é, saíram do mercado porque foram cuidar da família, porque foram cuidar dos filhos. E o que a pesquisa mostrou é, a decisão de sair do mercado tem pouco ou nada a ver com cuidar dos filhos ou da família, mas ela está absolutamente relacionada com a ideia de que as mulheres não conseguem subir na carreira jurídica. Que embora elas façam entregas excepcionais, façam trabalhos incríveis, a chance delas serem promovidas a altos cargos de gestão é muito pequena, ou quase inexistente. E se é para jogar esse jogo tão duro, tão difícil, tão hostil, e ainda assim não ser reconhecida, elas preferem sair do mercado, né? E fazer outras jornadas profissionais. Então, acho que hoje há um olhar muito importante sobre isso e o mercado começa a pressionar os escritórios de advocacia a fazer esses movimentos. No final do dia, eu sempre falo, né? Praticar a diversidade não é favor, mas é também resultado financeiro. Então, quem não tiver nesse jogo vai perder dinheiro. Nossa, doutora, que intro, né? Que intro, cara. Que intro, A gente tem uma pergunta que é padrão aqui no TechSec, você nos acompanha, você sabe. Mas até usando esses dados que você traz pra gente, eu tenho um questionamento aqui. Você, enfim, é super reconhecida, quebrou diversas bolhas, quebrou diversas barreiras, quebrou diversas bolhas não, furou diversas bolhas e quebrou diversas barreiras. Como que isso acontece na sua trajetória até você chegar nesse patamar de ser essa referência que você é? Olha, foi um caminho muito, muito, muito difícil. E eu posso te dizer que ainda é. E é um esforço contínuo e um exercício de resiliência contínuo. Então, vou contar um pouco aqui da minha jornada, né? De como eu fui parar nisso. Eu cheguei no escritório, o escritório Opus Bloom, é um escritório referência sobre o tema de tecnologia no Brasil. Cheguei no escritório ali no começo dos anos 2000, uma advogada recém-formada, né? Não tinha ideia, sem ser recém-formada, você precisa de um emprego. Sim. Basicamente foi isso que eu fui fazer lá. E quando eu cheguei lá, muito rapidamente eu entendi que eu estava no lugar certo na hora certa, porque era um escritório que só trabalhava com tecnologia. Final dos anos 90, tinha chegado a internet no Brasil. A internet no Brasil no momento de mudança, chega né? em 96, né? O escritório foi fundado em 97, ele existe há 26 anos. Então, foi justamente o momento da virada de chave. E naquele momento eu falei, putz, cavalo selado não passa duas vezes, né? Passou na tua frente, sobe e vai. Então, rapidamente eu entendi que eu estava no lugar certo na hora certa. Mas eu fui contratada, entrei no escritório como uma recém-formada para atender uma demanda trabalhista de um cliente, uma carteira específica que o cliente queria que o escritório atendesse e tal. Acabou não dando continuidade a esse assunto, mas em 2005 começam a vir as primeiras decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que falavam sobre o quê? Vocês não têm idade para lembrar disso, mas eu já estava trabalhando nesse momento. E basicamente o TST falava sobre privacidade do trabalhador versus controle de segurança da informação, monitoramento de meios Que corporativos. ano, desculpa? 2005. Inimaginável. As pessoas acham que privacidade veio com LGPD. Sim, é.
Por isso que eu quis frisar o ano. Privacidade no Legal. ambiente digital, costumo dizer, que é o maior desafio jurídico do século. Não é o desafio do GDPR, da LGPD, é o maior desafio jurídico do século. E lá em 2005 o TST começou a decidir sobre isso e falar que e-mail corporativo podia ser monitorado, que o empregado precisava saber que esse controle existia, que as políticas de segurança da informação precisavam falar sobre isso. E era um momento que o assunto estava em ebulição também, porque tinham acabado de sair as normas técnicas ISO antes de 27000 e 27002, que eram 7799 ainda. E aí, como tinha uma intersecção com a questão trabalhista, que era algo que eu dominava minimamente, porque afinal era uma recém-formada, né? Mergulhei, assim, completamente nesse assunto. E naquele momento no Brasil, gente, eu brinco, né? Quando a gente chegou, tudo era mato, porque assim, não tinha curso. Não tinha, vou assistir uma aula sobre, vou ouvir um podcast sobre isso. Não tinha livro. Sim, cara. A gente ia pesquisar, assim, Era olha, tem um construir julgado mesmo. como esse no mundo, tem uma decisão de um caso parecido na França. Mas não tinha Google Translator, entendeu? Então era, assim, um esforço muito grande. E aí, comecei nessa jornada, então fui advogada júnior, advogada plena, advogada sênior, comecei a coordenar times e tal. Em 2000, isso começa em 2003, né? Em 2016 eu fui convidada para me tornar sócia do escritório, né? Aí eu me torno sócia do negócio. E em 2022 eu fui convidada para ser CEO do escritório. Em 2021, né, para começar o mandato em 2022. Mas eu costumo dizer que foi uma jornada muito árdua, porque a mulher, quando ela pode ocupar essa posição, ela sente que ela precisa entregar o dobro, o triplo, 5 vezes mais, né? Então, se o meu colega se prepara para fazer uma audiência, talvez eu tenha que me preparar 5 vezes mais. Então, para ocupar esse espaço, eu digo que foi muito, muito, muito árduo, porque foi um esforço, assim, absurdo. Mas eu tive uma sorte enorme, que foram duas, né? Primeiro, de descobrir um trabalho que eu amo. E aí, quando você ama o que você faz, nada Vai é tão fluir, né? pesado, nada é tão difícil, né? Li 500 livros sobre direito e tecnologia, ouvi todos os podcasts sobre o assunto, assisti todos os documentários sobre isso. Se torna um prazer, né? Então, acho que esse é uma primeira perspectiva. E uma segunda perspectiva é que eu entrei num escritório que já tinha uma pegada diferente, né? Escritórios de advocacia são estruturas muito horizontalizadas, muito tradicionais, e eu entrei no escritório que já pensava em trabalho colaborativo, que pensava em inteligência colaborativa e tal, então também tinha um terreno fértil ali para E poder... digital já, né? Já Que foge do digital, tradicional. já nasce digital. Já nasce Já digital. nasce com escritório digital. Então, um terreno fértil para poder crescer. Agora, os desafios, né, além dos desafios de ser mulher no mercado de tecnologia, também foram de começar a trabalhar com um assunto numa época que ninguém conhecia. Então, assim, ia fazer uma petição num processo e pedir para o juiz: olha, quero quebrar o sigilo do IP deste provedor de conexão à internet. As pessoas falavam, mas, Sim, exato. doutora, tá vendo muito filme de Hollywood, Exato. né? Ia a um congresso, ia fazer uma aula, defender uma tese para falar, olha, vai ter que guardar log para identificar. Olha, a gente vai ter que ter lei para falar de segurança da informação. Olha, né, sei lá, duplo fator de autenticação pode ser importante para uma defesa de uma tese jurídica. As pessoas falam, imagina. E o mais gostoso disso Talvez hoje é isso é comum, né? Naquela época. isso, é ter ajudado a construir isso no Brasil. Então eu me sinto assim, como um agente da história, sabe? Não Com uma certeza. telespectadora, mas Com alguém que certeza. ajudou a construir a história do assunto no país. E com isso, assim, muito das teses e do trabalho do dia a dia da advocacia, a gente foi acompanhando a evolução do assunto no Brasil, né? Final dos anos 90, o que se pensava? Internet terra sem lei. Sim. Hoje alguém pensa isso? Eu tenho um ponto pra falar sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente. Tá bom. Porque esse negócio pra mim, você, doutor, é a pessoa ideal pra falar sobre isso Meu ou Deus. pra polemizar mais? Tô com medo dessa pergunta. Só puxando esse gancho, porque tem uma potência aí, uma representatividade,
Fala um pouco do projeto que você foi uma das fundadoras ou a fundadora, Excelente. que é o projeto Ser a CEO. Legal. Bom, quando eu fui convidada para ser CEO do escritório, né, gente, escritório de advocacia é muito fechado. É um universo à parte. Os escritórios não se conversam, não se falam, não trocam benchmark, assim, falar Um com o outro. um com o outro. Uma coisa muito fechada, muito Eu fechada. vejo que isso desculpa até te interromper. Eu vejo que isso nos outros mercados, fora a tecnologia, porque tecnologia tem muito esse lance de comunidade. Eu não Isso, vejo isso. E você tá falando exatamente isso. é isso, É fechado totalmente. fechado totalmente. E aí, falei, legal, assumi a função, né? O pessoal lá no escritório brinca, essa mulher corajosa. Falei, bora, vou fazer esse negócio acontecer. Mas e agora? Com quem que eu posso conversar a respeito? Para quem que eu vou ligar? Como eu vou saber o que que os outros escritórios têm de problemas e de soluções? Quais são os desafios? E no momento, gente, que o mercado jurídico está sendo absolutamente disruptado. E a generativa, não sei se vocês têm o prazer de acompanhar, mas eu Sim. vejo os números diariamente. A segunda profissão no mundo que vai ser primeiro disruptada pela IA generativa é a jurídica. Então veja que fácil, né? Dirigir um negócio num mercado que está sendo disruptado. Está sendo absolutamente disruptado. E aí eu senti uma solidão, assim, gigantesca, Josué. Mas uma solidão gigantesca, tipo, com quem que eu vou falar sobre isso? Não posso falar com um concorrente, não posso falar com meu sócio, não posso falar com o meu time. Eu não tenho mais par no escritório, eu virei esse outro escritório, ninguém mais é meu par. E nesse sofrimento, porque eu fiquei num drama mesmo de, poxa, eu sempre quis construir coisas colaborativas e tal, e agora não tem mais colaboração. Você assumiu essa posição, liderança, acabou. Ninguém mais é colaborativo. E aí, nesse momento, eu falei, gente, eu preciso me conectar com outras pessoas que estão passando sobre isso. Passando por uma situação parecida com essa. E um consultor, que me atendia lá no escritório, consultor de negócios jurídicos, me falou, olha, Camila, eu acompanho os escritórios. E eu vejo outras mulheres, CEOs também de outros escritórios, que estão passando exatamente o que você passa. Ele me falou isso. Ao mesmo tempo eu falei, eu preciso contar essa jornada em algum lugar. Então eu vou fazer uns posts no LinkedIn, que eu chamei da CEO, que eu contava como é ser CEO de um grande escritório de advocacia no Brasil sendo uma mulher. Bacana. E no primeiro post, Gus, eu pensei, só minha mãe vai dar um like nisso daqui. Talvez meu marido veja, sim, e dê um outro like. Porque para mim é muito fácil falar das questões técnicas do direito, da lei, do processo e tal, mas é muito difícil falar de mim. Mas eu falei, vou arriscar e vou escrever. E o primeiro post que eu escrevi foi sobre a solidão da liderança que assola em especial mulheres. E aí explodiu. Esse consultor me dizendo isso, me conectou com outras mulheres que estavam na mesma situação. O meu post sobre liderança fez com que os meus clientes e as minhas clientes começassem a me escrever. Camila, você precisa conhecer a fulana de que tal, bacana. que lidera o escritório tal. Começou a linkar as pessoas. A gente começou a se linkar. Nisso a gente acabou reunindo 10 mulheres. E foi bacana essa receptividade Foi delas? maravilhoso, porque a gente, sobretudo, se acolheu, sabe? Sobretudo, viveu um momento ali de empatia, de sororidade, Sim. de troca, de É outra desafios. questão que você estava sendo pioneira ali, né? É isso. Tornando o mercado jurídico menos hostil e mais colaborativo. E aí, essas mulheres se reuniram, pra gente foi maravilhoso entre nós, e aí de novo a gente falou, mas a gente não pode ficar com isso só pra gente. Porque tem outras mulheres, e outros escritórios estão passando por isso. E aí a gente montou o Ser a CEO, que tem um projeto, que tem dois públicos-alvos e 2 objetivos. O primeiro é para as mulheres que já chegaram nesses cargos de liderança, que já são sócias em escritórios de advocacia, ou são fundadoras dos seus próprios escritórios de advocacia, ou são CEOs de escritórios de advocacia, para que elas possam criar uma rede de apoio. E uma rede de negócios também, né? É Sim. muito comum escritórios indicarem uns aos outros, né? Se você vier me procurar para fazer uma questão previdenciária, eu vou dizer, olha, meu escritório é de direito digital, mas Tem aquela te pessoa. indico essa pessoa aqui que pode resolver isso. Então, Sim. gerar negócios, fomentar negócios entre essas mulheres e criar uma rede colaborativa e de apoio para as que já chegaram, já que isso não existia. Mas também abrir espaço, esse é o segundo foco, abrir espaço para as que não conseguiram chegar. Para que o caminho delas possa ser mais fácil do que foi o nosso. E aí, ajudar a capacitar essas mulheres, dar mentoria, trabalhar junto, dar orientação, para que elas possam
subir nesses cargos, ajudar a desenvolver skills, né? Muitas skills de negócios, muitas skills não só de técnica jurídica, né? Mas precisa ser uma executiva jurídica, você precisa de muito mais. Então também ajudar essas mulheres que não estão nessas posições a se desenvolverem, né? E terem habilidades para poder ocupá-las. Esse projeto foi lançado em outubro do ano passado, né, oficialmente um para o ano. mercado, e agora a gente já tem mais de 60 mulheres participando do projeto e a gente Uau. pretende mulheres de escritórios de advocacia do Brasil todo de diferentes portes. E agora a gente pretende, para 24, ter um plano de trabalho, e uma das coisas que a gente tem muita vontade de construir é criar regras de governança para os escritórios de advocacia alçarem mulheres a mais cargos de poder dentro dos escritórios. Então a gente quer muito dizer para o mercado, olha, mercado, é isso que a gente espera. E qualquer escritório que estiver abaixo dessa régua, talvez não seja o que a gente espera como mercado, como ecossistema. Que potência. E fala muito com nossa mensagem aqui no TechSec também. Exatamente. De empoderar, né? E trazer a diversidade e a inclusão à tona aí, né? Então, muito importante. Eu achei legal porque vocês estão criando a régua. É isso. Essa é a nossa pretensão. É pouca, né? Pouca ousadia, Mas tá certo, né? E tá conseguindo. pouca coragem, mas é sobre isso. A gente quer criar a régua. Mas que A gente quer mudar o tabuleiro do jogo, Sim. não é é uma colocar no normativa jogo. que se estabelece ali partindo dessa iniciativa riquíssima, né? É isso. Que legal. Que legal. Obrigado por compartilhar isso com a gente, com vocês, inclusive, que estão nos ouvindo, com vocês, mulheres. A gente falou, esse número que a doutora K fala aqui, muda a partir disso. Olha, É isso. vamos transformar, né? Exato. Doutora, vamos lá. Vamos tentar nivelar o conhecimento agora, porque tem muita gente da área da tecnologia, tem gente de outras áreas, não sendo as áreas jurídicas, que quer bastante entender o que é de fato o direito digital e qual que é a importância do direito digital. Conta Legal. pra gente. Primeira coisa que eu vou falar é, hoje o direito digital já é absolutamente acessível, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente aqui já ligou a TV no domingo, no Fantástico, e viu uma matéria que tinha algum assunto sobre direito digital. Pelo menos Não uma é? no mês vai ter. É a fraude do Pix, é a fraude do boleto, É. o Instagram foi hackeado, foi invadido, é o nude que foi feito com inteligência artificial da menina da escola que vazou. Então, eu acho que agora todo mundo vive o que é o direito digital, mas também não, talvez não conheça o conceito. Basicamente, eu diria, Gus, que é como a gente constrói modelos jurídicos para recepcionar o avanço tecnológico. E aí a gente pode ter dois caminhos. Para algumas coisas, a gente vai adaptar o que já existe para fazer sentido com o avanço tecnológico. Aqui eu posso mostrar várias adaptações para vocês. Sim, Vocês lembram do caso da Carolina Dickmann? Sim. lembro. Atriz famosa da Globo, né, que teve fotos íntimas divulgadas. Quando aquilo aconteceu com a Carolina Dickmann, a nossa lei no Brasil penal só criminalizava invasão de domicílio. O que é domicílio? É sua casa ou seu escritório. Tem porta, parede de concreto, cimento. Não tinha crime de invasão do sistema. E aí a gente precisou adaptar o Código Penal para incluir um artigo para falar que invasão de dispositivo informático no Brasil Pro mundo digital. é crime. Exato. Percebe? Precisou fazer uma adaptação. A gente precisou fazer uma outra adaptação no Estatuto da Criança e do Adolescente para falar, por exemplo, que a distribuição de conteúdo de pornografia infantil no ambiente digital é crime. A gente precisou fazer uma alteração na CLT, por exemplo, para falar do teletrabalho. Gente, horrível o teletrabalho, né? Parece que eu trabalho pela televisão, né? Exatamente. Mas não é. A lei está se referindo ao trabalho remoto por meios de sistemas de comunicação e informação, por meio de tecnologia informática. A gente precisou, e aí é importante também ter em mente movimentos sociais que nos levam a esse tipo de modelo, né? Então, por exemplo, veio o caso da Carolina Dickmann, a gente entendeu que precisava alterar essa legislação. Veio o trabalho remoto, a gente entendeu que precisava alterar a CLT para falar mais sobre isso. Lembram dos sites de compra coletiva? Fizeram um mega sucesso. Isso é que é maravilhoso da Sim. internet, né? Jovens empreendedores com um novo modelo de negócio foram lá, colocaram no jogo, mudaram o mercado. Fizeram tanto sucesso
que começaram a não conseguir atender todos os consumidores. Exato. E aí, por conta disso, a gente fez um decreto que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor para falar de e-commerce. Fala de site de compra coletiva também, mas acabou regulamentando o e-commerce em geral. Desde 2000, a gente tem uma medida provisória no Brasil que fala do certificado digital. Hoje, quando você assina um documento com certificado digital, tem valor jurídico por causa dessa medida provisória. Autoria e integridade do documento eletrônico. Veja, para isso não adiantava adaptar a lei que já existia. Sim. Para isso a gente teve que criar uma nova. Percebe? Perfeito. Em 2014, o que acontece? Vocês lembram do Snowden? Sim. Positivo. Até aquele momento no Brasil, o que a gente discutia? Vamos criminalizar condutas. O Código Penal precisa prever condutas, precisa ser adaptado para prever criminalização de condutas que acontecem no meio digital. Quando acontece o caso do Snowden, o Brasil fala para tudo. A gente precisa discutir um marco regulatório civil para a internet. Não é mais crime. É outra coisa. A gente precisa responder, a gente precisa trazer uma lei que fale sobre privacidade dos usuários. Vocês sabem que o Marco Civil da Internet fala de Exatamente privacidade. sobre isso, né? 2014, gente, muito antes de LGPD, né? Marco Civil cria players de internet, provedores de conexão, provedores de aplicação, cria obrigação legal de guardar log. Por 1 ano para os provedores de conexão, por 6 meses provedores de aplicação. Cria regras para um juiz poder, uma juíza poder quebrar sigilo de alguém que pratica um ilícito na rede. Como é que eu vou saber quem usou um IP? Posso ligar lá na Vivo e alguém vai me falar, olha, esse IP quem usou foi Gustavo, RG tal, CPF tal, endereço tal. Não. Então, para quebrar sigilo, precisa ter ordem judicial ou de autoridade competente, quando eu falo de dado cadastral associado a um IP. Quando eu falo de um provedor de aplicação de internet, se eu estiver falando do YouTube, eu preciso de ordem de autoridade judicial. Só juiz ou juíza pode quebrar esse sigilo. Sim. Então, para isso, a gente precisou criar uma lei totalmente nova, porque adaptar aquilo que existia já não fazia mais sentido, né? Em 2018, vem Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E vem por quê? Porque a gente começa a ter um impacto econômico na mudança do mercado. Eu que vim dos anos 80, gente, eu sou filha da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, assim, é tudo tangível. Você produz carro, tudo igual para todo mundo, consumir do mesmo jeito. E aí vem a economia digital e muda isso. Vocês já estão num mundo que está sendo desmaterializado, desobjetificado. Sim. Vocês não precisam mais ter um carro. O meu sonho é assim, vou ralar pra caramba, vou trabalhar pra caramba porque eu vou comprar um carro. Eu vou comprar a minha casa própria em 30 anos, na parcela da Caixa. Sim. Porque era importante ter uma casa tangível. Exato. Hoje vocês têm acesso, né, a esses serviços, a esses produtos, a esses bens de consumo de forma desmaterializada. Ninguém precisa mais de um carro porque foi desmaterializado e virou Uber, que está no celular de vocês. Ninguém mais precisa de uma casa que foi desmaterializada, virou Airbnb, que está no smartphone de vocês. Ninguém mais precisa de um relógio que foi desmaterializado, percebe? Sim. Essa revolução econômica também gerou Impacto. um impacto de dados, né? A gente se tornou uma sociedade da informação. Por isso a gente, dá para adaptar a lei que já existe para isso? Não dá, para isso a gente tem que criar regra específica. Em 2010 eu publiquei um livro sobre o valor probatório do documento eletrônico. Gente, eu tive que gastar um latim enorme, um juridiquês enorme, Para para convencer. fazer uma tese, para falar que prova digital tinha valor. Em 2015, o Código de Processo Civil foi reformado e tem um capítulo lá, da prova digital. Meu livro se tornou inútil, mas fico feliz que ele se tornou inútil. Porque tá na lei agora. Então, a grande sacada é assim, adaptar aquilo que já existe, no que dá para adaptar, no que faz sentido. Criar algo novo, quando se precisa criar algo novo, porque realmente o modelo jurídico que existe não faz mais sentido, É né? algo que foge do controle e aí precisa criar algo novo ou não? Não só porque foge do controle, Gus, mas porque a gente precisa trazer responsabilidades, né? E aí achar que o mercado se autorregula de forma eficiente quando a gente tem uma disrupção de modelo econômico é muito difícil, né? Sim. Então, em algum momento você precisa criar. A gente hoje usa modelos regulatórios que são muito bacanas, que a gente chama de sandbox regulatório. O que é isso? Sabe a caixinha de areia do gato fazer xixi, cocô? Usa a caixinha de areia.
testa essa tecnologia nova aí nesse ambiente controlado. Vamos ver o que que dá certo. Quando o WhatsApp foi lançado, né, vamos imaginar, uma empresa pequenininha, Uhum. desenvolveu a tecnologia, colocou no mercado. Legal. Aí vem um grande player, global, Big Tech, e compra. Legal. Vocês acham que a gente tinha condições de fazer uma legislação para prever, por exemplo, que o WhatsApp podia ser usado para pornografia infantil, para tráfico de drogas? Era impossível prever. E se a gente exigisse uma lei a cada nova tecnologia, Ou atualização. a gente ia impedir a inovação. Sim. Então o WhatsApp teve que ser colocado no mercado. Todo mundo teve que usar. Teve que acontecer esse monte de problema que aconteceu. Teve um juiz do Piauí, de Teresina, que queria acessar um determinado conteúdo porque estava investigando crimes. E o WhatsApp falou: não tô no Brasil. Não respondo a ordem judicial aqui. Mas no mundo globalizado, Uhum. faz sentido esse tipo de defesa? O juiz, não sei se vocês vão lembrar, ele mandou bloquear Eu lembro. nos backbones das operadoras de telecom. Ninguém mais acessa o WhatsApp no Brasil. Percebem? Sim. Então a gente realmente vai ter que usar, testar, entender onde é um problema, regulamentar, usar sandbox, enfim. Mas eu acho que, sobretudo, a gente entender que isso é da jornada, entende? Não Sim, dá para ter sim. uma solução jurídica perfeita que possa prever todos os avanços e impactos tecnológicos. A gente vai ter que viver, descobrir quais são os problemas, quais serão os conflitos, para começar ou adaptar a legislação que já existe ou criar nova legislação onde faz sentido. Cara, perfeito. E com esse crescimento da inteligência artificial, o que que você já tem visto do ponto de vista de regulamentação? Bom, eu acho que tem duas perspectivas, tá? Uma que é muito ruim e muito negativa, que é uma cultura no Brasil, que é a gente legisla sem fazer uma reflexão realmente sobre o que a gente quer. E eu acho que o principal exemplo disso foi quando a gente teve a campanha, né, em 2023, a gente teve uma campanha na TV de uma grande marca automotiva que colocou a Elis Regina viva com a Exato. filha cantando. Exato. E aí apareceu um projeto de lei para proibir o uso de imagens de pessoas mortas reproduzidas por inteligência artificial. Mas, gente, mas talvez seja legal pra caramba ver Elis Regina cantando com a filha. Será Uhum. que é isso que a gente quer? A gente quer proibir. Então, eu acho que, assim, a primeira perspectiva é: não dá pra gente ter uma regulação de bate-pronto. A gente não vai ter uma bala de prata. Mas quando a gente fala de os impactos são gigantescos. E essa dúvida a gente não tem mais, né? Mas eu acho que, de um lado, eu costumo falar muito e sempre, acho muito importante, eu sempre levanto essa bandeira, a gente quer que a sociedade da informação floresça. A gente não pode ter leis para impedir o crescimento da sociedade da informação. E aí eu trago os exemplos mais basilares, né? Sei que pode ter gente que está nos ouvindo aqui que não tem idade para isso, mas digita lá no Google para descobrir esse passado. Mas houve um mundo que não havia tecnologia GPS. E nesse mundo você precisava usar guia de ruas. Não sei se todo mundo sabe, mas era um livrão desse tamanho. Era tão difícil usar aquele treco que você tinha que fazer um curso para aprender a usar o guia, Uhum. né? E aí eu pergunto a vocês, meus caros, o que vocês querem? Vocês querem usar o Waze? Chegar rápido, eficiente, melhor caminho, melhor rota? Ou vocês querem voltar pro guia de ruas? É, Vocês... Hoje eu vou terminar aqui com vocês, vou chegar em casa, vou respondendo um monte de e-mail, vou fazer um monte de pedido de trabalho. Quando eu colocar meu pijama e sentar com meu marido no sofá pra gente ligar a TV, eu quero que o Netflix me apresente um cardápio de 25 mil filmes e séries, que talvez deve ser o que ele tem no portfólio. Eu vou querer que essa empresa me conheça pra me oferecer os 5, 6 que estão ali no meu perfil, que é o que eu gosto de E assistir. dar o médico que você Eu não gosta. tenho tempo. Eu quero que essa empresa me conheça pra que ela me ofereça algo que faz sentido pra mim. que Que isso bacana. economiza meu tempo, né? Se eu tiver um problema de saúde, eu vou querer que um médico, um ser humano com um único cérebro e com poder de processamento limitado, portanto, como somos humanos, somos limitados. Eu vou querer que um médico fique anos para descobrir o meu diagnóstico, ou eu vou querer que ele use alguma ferramenta como o Watson para ajudar a me diagnosticar mais rápido.
Então, a gente precisa que a sociedade da informação floresça, mas nós precisamos de limites éticos e legais. É sobre isso, né? A gente precisa de legislação que possa nos dar sustentação para fazer isso de forma ética, de forma transparente e tal. E acho que a gente vai fazer isso com inteligência artificial. Não vai ser fazendo lei proibindo. Vai ser crescendo junto. Vai ser crescendo junto. Sobretudo, eu acho que o grande movimento hoje acontece na Europa. A União Europeia acabou de formalizar um acordo para regulamentar o assunto. Aqui no Brasil a gente já tem alguns projetos de lei, já é um tema efervescente que se discute muito. Já se formou aqui no Brasil, inclusive, uma comissão de juristas para rever esse projeto de lei. Eu acho que, sobretudo, a gente precisa ter debates com vozes diversas. Né? Você precisa ouvir gente do mercado, você precisa ouvir gente da academia, você precisa ouvir gente da indústria, você precisa ouvir gente da pesquisa, você precisa ouvir gente da regulação. Precisa ser multifacetado, porque o problema é complexo. Uhum. Mas acho que, sobretudo, a gente vai, e o que seria o melhor, seria uma tendência de regulação, uma abordagem regulatória baseada em risco. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ter sistemas de IA com perspectivas e funcionalidades absolutamente diferentes, né? O açougue que vai saber me oferecer melhor se eu vou comprar carne, frango ou linguiça, está submetido a um risco que é totalmente diferente de um sistema de IA de health que vai Sim. me sugerir qual é o melhor tratamento e tal, que é totalmente diferente se eu falar, por exemplo, de reconhecimento facial para fins de segurança pública. Então, talvez a gente tenha que regular de acordo com setores e riscos diferentes. O que é de alto risco, o que é de baixo de risco, e aí sim começar a regulamentar. Uma outra tendência que eu acho muito interessante que inclusive a LGPD já fala sobre isso, e a Europa tem um case específico de empresas de cloud, é o modelo de autorregulação regulada. O que isso quer dizer? O Estado não regula sozinho, porque talvez o Estado não tenha condições de entender toda a riqueza de peculiaridades daquele segmento, daquele mercado, daquela tecnologia para regulamentar. E talvez seja dar mão para as empresas e regulamentar junto. Uhum. Percebe? Sim. Então, o que a gente vai construir para esse mercado, por exemplo, de health tech que funciona? O que a gente vai construir para as fintechs que funciona? O que a gente vai construir? E aí, os players de mercado ajudam também a fazer essa construção, criam seus códigos de conduta e autoridades estatais homologam esses códigos. E eles passam a valer como regra. Então, acho que esse é um modelo, Gus, que vai ser cada vez mais solidificado quando a gente fala de regulamentação de tecnologia. Quem que vocês acham que tem melhor condições de regulamentar, por exemplo, serviços que o Google oferece? Vocês acham que um senador brasileiro conhece em detalhes? Não, cara. Tem que ter um especialista ali. Né? Então, eu acho que esse modelo de autorregulação regulada, em que iniciativa privada e poder público dão as mãos para regulamentar determinados assuntos, é algo que também vai ser muito tendência nesse mercado. Exato. Falei muito, né, gente? Falei pra vocês que a cabeça de vocês ia estourar hoje. Não, e ela pegou praticamente todas as novas tecnologias, pô. Sim. Que legal, que legal. Isso é fazer parte da história, gente. Isso é fazer Não parte é da ler história. aprender pelos livros, pelos Cara, documentários, que é ter incrível, vivido a cara. história. Incrível mesmo. Ô, Ká, Incrível, né? quando eu falei pra você Que que bom conseguir tirar um doutor, né? Já é porque você é uma simpatia, obrigado por isso, é de verdade. Imagina. Quando eu falei pra você sobre a questão pra vocês, né? Sobre a questão da questão polêmica, era sobre privacidade. Você falou de terra sem lei e tal, e aí você comentou, pô, passa no Fantástico toda hora tem um caso, de fato tem mesmo. E eu vejo que as pessoas, a sociedade como um todo, elas se sentem refém ainda dos crimes digitais, né? Então, dos crimes ou de golpes, seja lá o que for. O ponto é, ao mesmo tempo que a gente levanta a bandeira, eu vejo a sociedade levantando a bandeira do precisamos ser digitais, eles levantam a bandeira, nós, né, levantamos a bandeira também de precisamos de privacidade.
Só que as pessoas entram num conflito de privacidade porque a gente se expõe também e aí a gente quer esses privilégios de. O que você comentou super bem. A Netflix ela tem que indicar. Às vezes a gente tá a 2 cliques, né, de alguma coisa que é muito diferente do que a gente conhece. A gente entra no Spotify, por exemplo, aparece tudo que a gente gosta. Mas se a gente dá 2 cliques diferentes, existe um mundo diferente aqui do lado aqui do meu lado, que é o que ele escuta que não tem nada a ver com a minha playlist, enfim. É, o quão distante essa área jurídica está, na sua visão, para conscientizar também o público externo? Eu vejo que tem a mesma dificuldade, talvez, da questão tecnológica. E aí, falando no termo jurídico mesmo, as pessoas falam assim, pô, para onde eu vou? Tem polícia? Tem advogado? E você trouxe vários exemplos legais, mas eu vejo que a sociedade ainda não tem essa visão, sabe? Sim. E eu acho que são duas frentes. A primeira é que a gente tem a primeira geração do mundo e única que viveu um mundo totalmente analógico. E agora vive um totalmente mundo digital. É a minha geração. A transformação. Eu vim lá dos anos 80. Nos anos 80 não fazia sentido nenhum minha mãe falar não mande nudes. As fotos eram analógicas. Você tirava a foto, sei lá, na Kodak, revelava. O moço da Kodak ia ver a sua cara. Tinha loja da Kodak que ficava a foto rodando assim, ó, numa vitrine. Não fazia sentido nenhum minha mãe fazer parte da minha educação, ela me falar sobre privacidade no ambiente digital, entende? Porque simplesmente não existia. Faz sentido. Nesse modelo, a gente tem o que a gente chama de imigrantes virtuais. Ou seja, aquela geração que nasceu no mundo que não existia, foi ter contato com a tecnologia já ali, na primeira experiência profissional, na vida adulta, no primeiro estágio, que foi ter acesso a um computador, tecnologia absolutamente cara. Então, só era possível você ter acesso a esse tipo de device, de acesso, de conectividade, se você estava no seu trabalho, porque o seu empregador tinha estrutura para ter, você não tinha grana para ter isso em casa, né? Gente, tem um BlackBerry que tinha aquela bolinha que rodava, você era a pessoa mais importante do Brasil, Verdade. né? Um bip, né? Se tivesse um bip. Com um salário com muitos dígitos. Então, esses imigrantes virtuais, eles vêm de um mundo em que eles passaram por escolas analógicas, famílias analógicas e universidades analógicas. Então tem um gap educacional. Por isso que eu acho genial a sacada de vocês falar sobre conscientização. Porque ali eu tenho um gap de educação mesmo. As pessoas não foram educadas e conscientizadas para usar essas ferramentas de forma ética e segura. Em contrapartida, a gente tem os nativos digitais, que é aquela geração que nasce a partir dos anos 2000. Muito do pessoal que está ouvindo aqui, a gente pode ser dessa jornada. Para quem nasce a partir dos anos 2000, já nasce no mundo conectado, já nasce no mundo com internet. Então, qual que era a expectativa naquele momento? Essa geração vai ser absolutamente hábil para lidar com tecnologia. A gente acertou na perspectiva tecnológica. Hoje, uma criança de 2 anos dá um tablet na mão, ele acha o YouTube, ele Já acha o sabe, vídeo da né? galinha pintadinha, ele pula o anúncio, né? Nem alfabetizado foi, porque é absolutamente intuitivo, né? Exato, cara. Mas algumas pesquisas mostram que eles não têm a menor ideia de segurança da informação. Eu gosto muito de uma pesquisa da OCDE que olhou para jovens em mais de 73 países do mundo, jovens entre 13 e 17 anos, países como o nosso, com problemas sociais, países super ricos e desenvolvidos. E o que eles perceberam? Essa geração não sabe ver um conteúdo na internet e saber distinguir o que é um fato histórico do que é uma opinião de alguém. Incrível. Vocês perceberam o espaço que isso dá, por exemplo, para fake news? Com certeza. Manipulação da democracia. Esse estudo mostra que acho que quase 60% dos jovens acham absolutamente razoável receber uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa que eles não conhecem, que vai mandar um link, e é razoável clicar nesse link. É seguro, não tem problema. Então, o que se esperava é que essa geração não tivesse esse gap educacional, mas fato é que eles são filhos de pais analógicos, que vieram de escolas analógicas. Então, o que a gente está vendo é um gap de educação. Eu falo muito sobre educação digital. As pessoas precisam conhecer as ferramentas para usar isso de forma ética e segura. E, em contrapartida, a gente como cidadão, a gente como sociedade, a gente está nesse trem-bala desenfreado com a tecnologia. Nós não sabemos quem está dirigindo, mas a gente acelera. Eu tenho certeza que se hoje, se tiverem um problema, vocês ligarem para o gerente do banco de vocês, e o gerente falar, você precisa vir aqui
no banco resolver o problema, você fala o quê? 2024, não tem um app para resolver? Eu vou para um Exato. banco digital. Vou trocar de Exato. banco. Você não serve para mim. A gente pressiona o governo, poder público, a nos fornecer serviços digitais. Mas a gente não está educado para isso, ou seja, o processo só vai acelerando cada vez mais e o gap educacional vai ficando ainda maior. Então eu acho, Josué, que a grande jornada que a gente tem é falar sobre educação digital. Eu acho que vocês cumprem esse papel social aqui, eu acho que eu cumpro esse papel social quando dou aula sobre o assunto, como dou a escolas falar sobre esse assunto. Mas, sobretudo, eu acho que as pessoas também precisam estar abertas para isso. Porque não é a tecnologia que é ruim. Os crimes digitais, eles acontecem por quê? Porque tem um ser humano por trás fazendo isso. Hoje, o que a gente ainda vê agora é uma internet em que a gente tem fake news, fraudes digitais explodindo, pós-pandemia aumentou mais de 436%. Todo tipo de crime de ódio, Sim. misoginia, cancelamento. Então, assim, a gente tem uma ferramenta de ponta nas mãos, mas a gente está ainda operando como fogueira das bruxas século XV, entendeu? Então, eu acho que enquanto a gente não suprir esse gap educacional e esse assunto for cada vez mais comum, mais recorrente, mais consistente, nós vamos continuar jogando esse jogo desse jeito, que Que ainda é loucura. um jeito feio, né? É um jeito Exato. pequeno. Quando, por exemplo, as pessoas me falam, né? Participei de um debate no INSPER no ano passado, as maiores cabeças de inteligência artificial, cientistas de dados e tal. E aí as pessoas me perguntaram, o que que você acha que será as grandes discussões jurídicas sobre inteligência artificial? Eu falei, gente, eu acho que vai vir muito, muito de baixo. Porque a gente está falando de inteligência artificial sendo usada para simular nudes de meninas numa escola do Rio de Janeiro. A Entende? criatividade, ela é muito jogada também pro mal, né? Tem uma galera que usa muito isso, geralmente, talvez a maioria até mesmo falando. Entende? A gente Uma está usando uma loucura. tecnologia de É, ponta, ultra sofisticada, Exato. para praticar violência contra a mulher que a gente está praticando há séculos, entende? Então, eu acho que a gente tem um gap educacional e acho que essa pegada de vocês é sensacional, porque eu acho que é nesse gap educacional que a gente tem que atuar. E aí, falando de advogado, de solução e tal. Cada vez mais a gente tem delegacias especializadas em crimes digitais no Brasil, né? Em vários lugares do Brasil a gente já tem delegacias especializadas para isso. Cada vez mais a gente tem ferramentas digitais online muito baratas para que as pessoas usem para preservar provas digitais. E no universo jurídico é uma tendência que está vindo de fora muito forte, especial na Inglaterra e Estados Unidos. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter modelos, inclusive, de autosserviço. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você quer fazer um recurso de uma multa, você pode contratar um aplicativo robô, advogado robô. é mesmo. Deu ruim pra caramba, né? Porque o player que tinha desenvolvido a tecnologia lá, o dono da ferramenta, postou no Twitter, quem tem uma multa para recorrer, quem vai usar o meu aplicativo robô para se defender na corte e tal. É. E aí quiseram caçar a licença dele, quiseram prender, ele teve que cancelar, enfim. Mas que é normal, todo mundo que vai disruptar o mercado vai ter uma paulada, né? É do jogo. Mas eu acho que, sobretudo, a gente precisa falar de educação. E a gente precisa falar de educação não só para quem está chegando, mas também para idoso. Hoje, né, a gente vê os idosos, os filhos estão na rua, tá todo mundo trabalhando o tempo todo. Se não tá na rua, tá em casa no home office, né? Não tira o olho do computador, não sai do Teams, tem uma reunião o dia todo. E esses idosos estão navegando e são os grandes alvos de fraudes, né? Então, acho que a gente precisa falar de educação para idoso, para jovem, é geral. É muito louco, né? Eu vejo que eu tava vendo um estudo que vai muito de encontro com o que você está dizendo, porque eu vejo que as pessoas, eu digo nós como sociedade, né? Não sabemos ainda de fato usar as ferramentas que estão disponíveis para nós. Exemplo, onde a gente se expõe muito, que você falou sobre a questão de geração de nudes, de uma inteligência artificial, enfim, N coisas. Mas tem a exposição nas redes sociais, que é onde tem as bolhas.
E aí até onde vai uma autoexposição no sentido de assim, e aí aqui eu não tô querendo separar nada, tá, pessoal? Nem criticando quem faz. Mas eu tava pensando, refletindo, vendo um estudo. Até que ponto vai uma pessoa que ela, sei lá, faz um story chorando? Até o que ponto ela sai do privado dela ali, ela se expõe e ela tá abrindo uma vulnerabilidade dela para pro mundo, Uhum. que pode dar uma margem para um atacante que vai lá na frente vai se transformar num crime, talvez, por, de novo, ela mostrar uma vulnerabilidade dela, sabe? É uma Sim. loucura. É, enfim, é uma linha muito tênue, assim, sabe? Tipo, Que é o exemplo mais simples. Quantas pessoas vocês acham que vão tirar férias em janeiro, vão fazer uma viagem agora legal, e elas vão postar no Facebook, hashtag partiu férias, aeroporto perfeito. de Guarulhos, Não tô em casa. bandido, entra na minha casa, que na minha casa não tem ninguém. A gente teve o caso do Carlinhos Maia, Isso. do influencer. O que que É, aconteceu? A casa dele foi roubada porque basicamente fazia os o vídeos, né? ladrão mapeou toda a casa dele por stories que ele fazia Os na rede vídeos ele social. fazia dos cômodos, verdade. O cara entrou, o cara já viu que ele não estava em casa. Putz, não tem ninguém. Já tem a planta da casa dele, do apartamento dele. Invadiu É, e ele fez sabia isso aí. onde era. É, então, tem a ver com Ele soube onde era privacidade, isso pra o mim. É cofre isso, do cara. existem alguns estudos, acho que na Inglaterra, que com pessoas presas, condenadas, e perguntaram para essas pessoas: você usa as redes sociais para conhecer melhor suas vítimas? Assim, mais de 60% falou: uso. Vou Exato. escolher minhas vítimas de acordo com a exposição delas na rede. Então, percebe, é uma absoluta falta de conhecimento. Mas veja, é o conhecimento da pessoa mediana e tal. Quando a Hillary Clinton estava competindo com o Trump, não sei se vocês vão lembrar disso. Óbvio, né? Ele teve toda a questão da Cambridge Analytica e tal. Mas uma das coisas que ela apanhou muito nas eleições, ela falou que ela usava o e-mail dela pessoal para trabalhar. Que ela achava que não tinha nenhum problema de segurança da informação nisso. Você é secretária de governo dos Estados Unidos. Talvez seja o segundo cargo mais importante do mundo. E você acha que usar um Hotmail, Uhum. que na época se usava, era mais seguro do que a conta de e-mail do governo americano? Vocês imaginam o nível de camadas e protocolos de segurança que Criptografia, tem, exato. né? A gente teve no Brasil um presidente da República que falou que a senha do Twitter dele era compartilhada com os filhos. A gente teve no Brasil uma autoridade, um ministro, que, na época da pandemia, querendo mostrar que estava negativado o seu exame, postou seu exame Uhum. com todos os seus dados pessoais. E no dia seguinte fizeram a assinatura do Big Brother. Cadastraram ele no. Eu não entendo nada de futebol, gente, mas era assim: ele torcia para um time e colocaram ele como clube, sócio torcedor do outro Colocaram até time. as Premiere da vida que eu vi. Teve muitas coisas. Colocaram para ser mesária nas eleições. Né? Então, assim, todo mundo está nadando no mar de desinformação. Então, eu acho que a gente também tem essa responsabilidade social de compartilhar e falar sobre esses assuntos, né? Advogado não precisa falar só do processo, da Sim, indenização, que foi preso, né? Mas também sobre educação, né? Eu acho que faz é, parte do nosso papel. a gente tá falando sobre isso aqui hoje, né? É legal esse assunto justamente por isso, porque assim, é uma nova era que nem você trouxe, né? A gente vive a transformação, né? É, muito das bolhas que a gente fala, o Exato. Gustavo, ele é vegetariano e eu sou o cara que come carne. E aí ele posta todo dia lá, sou vegetariano, sou vegetariano. Aí um dia ele posta que ele foi comer carne. Nossa, cara, vai criar uma briga. Ué, mas você não era vegetariano? Você não pode sair dessa bolha. Tipo, você vive ali, sabe? Mas é também assim, todo mundo hoje precisa ter opinião sobre tudo, né? E Sim. precisa de uma chancela também, né? É uma fase de. A gente acaba alimentando esses fraudadores, né? Lembra dessas trends aí que nós tivemos agora há pouco no Instagram? Putz, qual que é a tua idade? Qual a tua altura? Meu, você tá dando de fato ali um cardápio para um fraudador entender melhor sobre você. Vai ser muito mais fácil se você acreditar num golpe no ataque.
É isso. Onde estamos? Que país é este? Que internet é essa, gente? Renato Russo já dizia, né? Então, aí eu volto naquele ponto que eu falei. Você comentou, terra de ninguém, né, internet. Você, Ultrapassado, tá? Isso daí você pensava lá nos anos 90. tá, Hoje já é absolutamente superado. é É. 100%? 100% superado. Hoje a gente tem várias regulamentações de vários assuntos, é óbvio, né? Em especial quando a gente fala de incidentes de segurança, a gente tem desafios, porque temos 1 milhão de ferramentas tecnológicas para impedir a identificação, mas hoje é, assim, muito possível identificar alguém que praticou um ilícito na rede. Doutora, mas você vê, a gente tem uma escassez no mercado de tecnologia. No jurídico. E aí eu vejo o jurídico que mexe com tecnologia tá num outro patamar já. Sim. Também tem essa escassez? Eu Não- acho que cada vez menos. Tá. Para vocês terem uma ideia, né? Quando eu comecei a trabalhar no Ops Bloom, nós éramos em 7 pessoas. Hoje o escritório tem mais de 200 pessoas, né, que pensam isso o tempo todo. Hoje a gente tem um time que só trabalha com resposta a incidente cibernético. São advogados que só vão trabalhar com resposta a incidente. Que é muito mais do que, né, se falar, vou comunicar NPD ou deixar de comunicar NPD. Que vai muito, muito além desse tipo de trabalho, que hoje ajuda as empresas a exercitarem os seus planos de resposta a incidentes, porque hoje a gente já não fala mais vai acontecer ou não vai acontecer. A gente fala quando vai acontecer e como a gente vai responder. Porque como a gente responde a um incidente é fundamental para dizer o quanto de sucesso a gente vai ter numa defesa, num processo judicial, né? Respondi o incidente como? Não fiquei sabendo, tomei conhecimento pela imprensa, não investiguei, não apurei, não avaliei se isso gerou algum dano ou risco de dano para esses titulares impactados. Não adotei nenhuma medida para mitigar o risco desses titulares impactados. Também não aprendi nenhuma lição com isso. Tive um incidente, Sim. descobri que tinha um problema aqui, não resolvi o problema. Não melhorei meu modelo de governança. Não melhorei meu modelo de gestão. Percebe? Não faz sentido nenhum. Então, hoje, eu posso te falar, Josué, que a gente já está num mercado muito mais aquecido. Eu, por exemplo, coordeno junto com o Renato Apsiblon, que é fundador do escritório que eu trabalho, um MBA em Direito Digital na Escola Paulista de Direito, que é uma das escolas mais tradicionais para advogados, né? E cada vez mais eu vejo profissionais multidisciplinares. Eu acho que a minha grande sacada de carreira, eu acho que eu mudei o jogo da minha carreira quando eu entendi que eu precisava ser um profissional multidisciplinar. Que eu era uma advogada por formação e que, portanto, eu deveria conhecer leis, mas que eu também precisava conhecer outros assuntos. E aí a minha virada de carreira eu fui estudar segurança da informação. Que bacana. Super autodidata, pesquisando aqui, ali, li muita coisa do professor Edson Fontes, né, que na época, Meu ídolo. um dos poucos que escrevia sobre isso, uma das poucas coisas que a gente podia ler sobre isso. E eu acho que cada vez mais a gente vai para um modelo de profissionais multidisciplinares. E aí, olhando para o mercado jurídico, eu vejo hoje no meu escritório, né? São 200 e tantas pessoas trabalhando, absolutamente multidisciplinares. Então, eu tenho um advogado que só trabalha com investigação digital, que só trabalha com processo judicial de discussão de violação de software. Caramba, dentro desse detalhe? Sim. Eu não sabia. Que defendemos instituições financeiras que as pessoas recebem um WhatsApp, transferem dinheiro e depois ela processa o banco. A culpa é do banco. Eu fiz a transferência, eu mandei dinheiro para alguém e tento responsabilizar o banco. Eu tenho profissionais que trabalham só com inovação em serviços financeiros, uma especialidade, um olhar específico de tecnologia para o mercado financeiro. O mercado financeiro está sendo completamente alterada por conta disso. Eu tenho profissionais que só trabalham com propriedade intelectual no ambiente digital, como proteger uma marca no ambiente digital. Eu tenho profissionais que trabalham com visual law, como eu desenho e uso design
para prestar serviços jurídicos que sejam mais eficientes, para que as pessoas entendam o que está escrito nas regras, ou nos contratos, ou nos processos. Um time que só trabalha com resposta a incidente, profissionais que são altamente especializados a responder a incidentes, profissionais que só trabalham com proteção de dados pessoais. E aí, proteção de dados pessoais, tem aqueles que só focam em governança, portanto trabalham, né, o que a gente chama de DPO as a Service. Eu tenho aqueles que só fazem consultas. E aí, o que faz consulta só no mercado health, o que faz consulta Caraca. só no mercado... Entende? Começa Por a se tornar segmento. um segmento muito específico. Profissionais que desenham políticas de governança, políticas de segurança da informação, políticas Nossa. de privacidade. Então, cada vez mais, a gente começa a ter o especialista dentro da especialidade. Isso Né? é legal, mas eu tô igual o Gustavo. Nossa, caramba, eu não É sabia. bem complexo, bem detalhado. É muito, exatamente, é muito no detalhe. É, eu tô entendendo aqui com essa mensagem que o jurídico se atualizou, assim. Porque, Absolutamente. E aí eu acho que se atualizou por necessidade, porque o mercado está sendo disruptado, mas também porque, obviamente, se tornou um nicho de mercado para os advogados. Né? Se há 20 anos atrás, praticamente, a gente era um dos únicos players no mercado que trabalhava disso, hoje, se for olhar para o mercado, tem uma infinidade de profissionais que estão oferecendo serviços jurídicos para esses assuntos. Então, acho que para o advogado, né, fazer trabalhista, todo mundo faz. Fazer previdenciário, todo mundo faz. Uhum. Fazer... O que são as próximas ondas, né? Será que não é mais interessante prestar um serviço tributário para uma empresa de nova economia digital para falar de tributação no ambiente digital? Então, o mundo da advocacia se voltou muito para esse universo tecnológico. Ainda bem, fico feliz, ainda bem que eu cheguei antes, né? Cara, e viu Só cheguei uns praticamente 20 tudo. anos na frente, mas, só chegou no começo, né? mas é isso. Eu notei, doutora, a partir ali talvez de 2020, um forte movimento de pessoas da área do direito a realmente desistirem, talvez, dessa área e começarem a adentrar esses campos mais tecnológicos. Aqui eu falo áreas de conscientização ou a área de privacidade, especificamente dentro de um time de segurança da informação, dentro de um time de compliance. Notou isso também? Desculpa te interromper, Gus, mas eu acho que é essa tendência da gente precisar de profissionais multidisciplinares. Isso. Ser um profissional de segurança da informação e não ter a menor ideia que existe que privacidade é um tema importante no mundo jurídico, Exato. você não é um bom profissional de segurança da informação, percebe? Ser um advogado de direito digital e não ter a menor ideia Exato. de como funciona requisitos básicos de segurança da informação, não faz mais sentido. Ser um profissional de compliance e não saber minimamente como implementar políticas que olhem para esses temas tecnológicos novos, Uhum. não faz o menor sentido. Então, o que eu vejo, Gus, que eu acho que é uma grande tendência, que foi a minha virada de chave de carreira, é se tornar um profissional multidisciplinar. Eu brinco que é virar um unicórnio, gente. Mas você vê os colegas assim, com esse movimento, e eu não tô falando esses dias, a semana passada, o Arthur esteve conosco aqui, ele falou um negócio muito legal. Pô, a gente vive numa bolha, cara. Ele falou, cara, do nosso lado aqui tem pessoas que nem sabem o que é tecnologia. Eles não têm acesso, sabe? Enfim, ele trouxe algumas experiências. E aí, eu tô perguntando assim, você acha que isso também não pode ser uma bolha? Tô polemizando mesmo, tá? Uma bolha de assim, meu, tem muitas pessoas boas, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que, sim, vão ser dependentes do pessoal da tecnologia e ficam vendidos. Porque assim, foi aquele negócio que você tá falando, a gente tá falando da régua. A régua que tá bem alta. Mas existe um outro lado do jurídico, assim, que eles. Eu chamo o pessoal, eu chamo um perito que é especialista em segurança e ele vai resolver pra mim. E aí talvez ele não vai ter tanto argumento quanto um advogado tão bem preparado, como você tá falando, que entra no detalhe. O que você acha sobre isso? E é legal, só complementando, gente, de novo, a gente tá com uma faixa preta aqui. E sua pergunta é excelente, porque a gente tá. É o último Dan. É. 3 vezes, gente. 2021, 2022, 2023, sendo aí a advogada mais admirada dentro desse tema de direito digital. Então, de fato, essa bolha, sabe?
Existem outros escritórios que estão também com essa mesma visão? É, nesse mesmo nível, sabe? É, Ou são faixa brancas? não, a gente tá na bolha da bolha da bolha. Eu diria que a gente, infelizmente, faz parte de uma elite da advocacia no Brasil. Legal. Sim. O ano passado, o Conselho Federal da OAB realizou, junto com a FGV, encomendou para a FGV uma pesquisa, tipo um censo da advocacia. E, assim, a grande maioria dos advogados no Brasil vive de um salário mínimo e precisam ter outras profissões para conseguir se sustentar, porque só sendo advogado não consegue. Então, eu acho, José, que sim, estamos na bolha da bolha da bolha. Estamos num modelo ainda super elitizado. Mas eu começo a ver outros players, outros entrantes nesse mercado. A gente começa a ver muitas law-techs, legal-techs, a gente começa a ver muitas ferramentas, né, de privacidade sendo colocadas no mercado e o advogado ajudando essas ferramentas a funcionarem melhor. O OneTrust é um exemplo. Né? Um monte de empresa que contrata a ferramenta maravilhosa, né? Sim. E como é que eu faço esse negócio aqui no dia a Sim. dia? E aí vai sentar junto segurança da informação, advogado e tal. Mas a gente está falando, sim, E eu acho esse ainda rico. de uma Dessa bolha, né, elite, assim. de uma bolha. Eu acho isso rico, porque o que a gente tá fazendo aqui, você tá fazendo aqui, é justamente, foi o que eu falei lá no início. A gente vai jogar uma bomba na cabeça das pessoas e falar, pô, eu tenho certeza que tem pessoas que estão pensando agora, pô, Que eu legal. vou me preparar porque eu tô alguns passos para trás de uma corrida, que a gente conversou da corrida, né? Exato. Então é muito legal que você tá trazendo aqui pra gente, porque assim, é algo que eu pelo menos desconhecia nesse nível de detalhe que você tá trazendo. E pessoas que às vezes é do meio jurídico que tá ouvindo e tá falando, pô, eu preciso correr atrás de algumas coisas que fazem sentido pra mim como carreira, sabe? Sim, e aí eu acho que tem duas perspectivas, né? Uma que é da prática do direito digital em si. Aí eu tô falando dos produtos jurídicos, serviços jurídicos que eu venho a respeito de tecnologia. Mas eu acho que tem esse outro lado também de o mercado jurídico está sendo disruptado. E aqui os clientes estão mudando o jogo, né? Estão dizendo, eu quero outro serviço, eu quero Exato. linguagem simples. Né? Se antes o cliente me contratava porque ele queria um parecer de 20 páginas, Josué, hoje ele me fala, eu quero um PowerPoint de 3 slides. Hoje, se eu chegar no judiciário com uma petição de 50 páginas, o juiz vai falar para mim, me apresenta um infográfico. Olha. A gente tem uma área lá no escritório de inovação jurídica, né, que olha justamente para isso. E a minha sócia que coordena esse assunto, um dos principais nomes do assunto no Brasil, ela chama Daniela Serafino, e ela ajudou a coordenar uma pesquisa, era Brasil todo, ela fez a parte que ela atua aqui em São Paulo, para perguntar para o Poder Judiciário como consumidor do serviço jurídico, experiência do usuário. Juízes, juízas, o que vocês gostam de consumir em Visual? Vocês gostam de QR Code para assistir vídeo? Vocês gostam de infográfico? Vocês gostam de metáfora? O que funciona? Caraca. Aí olha que interessante, quando você muda a perspectiva do direito, entende? Você sai daquela cadeira, nossa, né? Não faz mais sentido hoje a gente assistir um julgamento do STF e um cidadão não conseguir entender nem o que está sendo discutido, o que está sendo julgado. E se ele ganhou, se ele perdeu o processo. Não faz mais sentido. Não dá mais para ser assim. Nesse caso de experiência do usuário de pesquisa no TJ, aqui de São Paulo, olha que interessante. Os julgadores e julgadoras falaram o seguinte, olha, a gente gosta de infográfico. Porque a informação vem hierarquizada de uma forma que é mais fácil de entender. Sem precisar ler 4.000 páginas de processo. Uhum. Mas a gente não gosta de QR Code. Porque a gente tem que pegar o nosso smartphone particular para acessar um vídeo e aí vai ficar um negócio de trabalho no meu smartphone particular e talvez eu não queira. Mas alguém parou para ouvir essas pessoas? E há uma insatisfação generalizada no mercado jurídico, né? Uhum. Os clientes estão felizes? Vocês estão felizes quando vocês precisam procurar justiça? Vocês estão felizes? Vocês acham que é eficiente, que é rápido, Não, que é barato? negativo. Sempre Então- muito burocrático, né? Inclusive. Então a jornada, assim, em especial, né, com privacidade, que é o assunto que a gente trabalha muito no escritório, e que eu estava contando aqui pro Gus antes de começar, que a gente já falava lá em 2004, em Sim. 2005, né, que as pessoas falam, imagina, isso não vai acontecer, esses advogados estão, né, malucos.
e que hoje a gente vê absolutamente materializado nas nossas legislações, né? LGPD fala de segurança da informação, gente. Um dos princípios da lei é segurança da informação. Não é muito incrível isso? Exato, cara. Fantástico. Né? A gente chegou num nível de sofisticação, de harmonização de direito e tecnologia, mas a gente não chegou numa prestação de serviço jurídico nessa pegada. Então eu acho que tem a prática do direito digital, e aí estamos na elite da elite da elite, mas cada vez você começa a ver mais entrantes, players nesse mercado. Mas de outro lado também é repensar o serviço jurídico. E aí, se o cliente é digital, se digital é transversal, se digital é tudo que o cliente faz, como você vai ser um counselor do seu cliente se você não entender de tecnologia, entende? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Caramba, eu sou seu fã. Ai, gente, não Que fala. isso? Doutora, dia Nossa, mas ele é 28. fã, mas chama de doutora, entendeu? Não consigo, Não, não nossa, pelo amor consigo. de Deus, a cabeça tá aqui borbulhando. Eu avisei, você viu, né? Exato. Dia 28 de janeiro é comemorado o Dia da Privacidade e Proteção de Dados, isso internacionalmente. Como o Brasil está dentro desse tema? Privacidade avançou desde 2018 com o surgimento da LGPD. A NPD está realmente fiscalizando as empresas, enfim. Como que a gente está em relação a esse tema? E eu acho que a gente evoluiu muito. Eu acho que a gente olhou e seguiu bons exemplos, em especial os exemplos europeus sobre isso. Então, assim, a gente se inspirou em quem já estava muito à frente da gente, né? A Alemanha fala desde a década de 70 sobre privacidade. Então, acho que a gente se inspirou em bons modelos. Hoje, na Constituição Federal, direito fundamental no cidadão brasileiro, artigo 5º da Constituição Federal, gente. Tudo que você precisa saber Sim, na sua vida, no que você tem direito, você precisa conhecer o artigo 5º da Constituição Federal, que fala lá o que é o direito fundamental. E lá está escrito proteção de dados, privacidade e proteção de dados no ambiente digital. Então, eu acho que a gente teve muitos ganhos e muitas conquistas. Vejo que o nível de maturidade sobre esse assunto está subindo, né? Se antes os clientes procuravam o meu escritório para fazer uma adequação à lei, hoje eles já procuram o meu escritório para uma outra camada, com outras perguntas. Já, olha, estou montando esse produto aqui e tal, preciso ver se na experiência do usuário funciona. Lá no desenvolvimento. É isso, privacy by design, né? A gente já começa a ver, assim, vou desenvolver ferramentas que já pensam em privacidade, que a arquitetura do sistema já pensa em privacidade. Então, acho que a gente passou por um processo evolutivo muito grande. O judiciário no Brasil começa a construir entendimento sobre o assunto, né? Hoje a gente já tem alguns precedentes a respeito de vazamento de dados pessoais, em específico de incidentes mesmo cibernéticos, Sim. e a justiça dizendo que, olha, precisa ter prova do dano, né? Porque se só vazou um dado seu, mas não houve um prejuízo efetivo, você não consegue provar um prejuízo efetivo, não cabe indenização por dano moral. A gente começa a construir esse entendimento no Brasil. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuou a todo vapor nesses últimos tempos. Super recomendo para quem não conhece. Siga o LinkedIn da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Eles publicam o tempo todo o que eles estão fazendo, para vocês terem uma ideia. No escritório, talvez a gente já tenha mais de 100 casos em que a gente teve processos administrativos na NPD, seja porque um titular de dado pessoal fez alguma reclamação e a gente precisou representar algum cliente para fazer a resposta, seja porque um incidente cibernético teve que ser reportado. E isso também vira um processo administrativo, sejam empresas que estão passando por processo de fiscalização, a gente já tem isso acontecendo no Brasil. A primeira penalidade já saiu em 2023, é uma penalidade pequena, especificamente para uma empresa que vendeu uma base de dados de questão telefônica, para uma penalidade de eleição, era também uma empresa pequena, mas eu acho que a gente evoluiu muito em pouquíssimo tempo, Gus, eu acho que isso que é importante, a gente foi muito rápido em pouco tempo. Temos um desafio? Gente, sem dúvida, a privacidade é o desafio jurídico do século. Tem muito desafio. Tem muito desafio, Aham. né? Não é pouco, não, é muito. Mas eu acho que a gente evoluiu muito bem em pouco tempo e acho que o Brasil, mais importante, o Brasil está em linha com melhores práticas mundiais sobre o assunto. Isso é legal. Isso é muito importante, porque isso também, no modelo econômico, nos coloca como um competidor que está na mesa. Perfeito. Né? Então, as empresas, né? Se vocês olharem hoje as empresas mais valiosas do mundo,
Quem que vocês acham que estão lá? Hoje, Meta, Apple. Meta, Apple, Microsoft. A Tencent já tá chegando, empresa de Sim, game sim. chinesa. Os estudos mostram que hoje são as 5 mais valiosas do mundo, as 5 primeiras são empresas de dados. Em 10 anos, provavelmente as 100 primeiras vão ser empresas de dados. Então, ter um ecossistema jurídico forte e seguro para que essas empresas possam investir aqui é fundamental para que a gente seja Necessário, né? necessário. E hoje tem uma cultura sendo criada, porque, por exemplo, em processos ali de avaliação de riscos, assessments, etc., as empresas começam a pedir para as outras empresas. Cara, você tem por exemplo, ISO 27701, você tem controle de privacidade, de segurança, coisa que antigamente a gente não tinha tanto. Uma coisa que é muito legal, eu preciso falar isso, que é muito legal, porque eu não sei se todo mundo já percebeu, porque houve um momento, gente, que fazer essa intersecção do mundo de segurança da informação e de jurídico era muito difícil. Sim, E aí, quando a gente vê as normas ISO sendo publicadas, né, as edições que vêm, depois que a gente tem GDPR e LGPD, vai lá no final, que tem uma tabela que mostra a intersecção. Esses são os controles de segurança da informação que a norma ISO exige. Esses são os controles de segurança da informação que o GDPR exige. exato. Esses são os controles de segurança da informação que ISO exige. Esses são que a LGPD exige. E aí, gente, uma luz que abre na cabeça, né? Aí o mundo faz assim, ó. Aí a cabeça abre. Eu gosto muito, muito, muito de um professor americano chamado Lawrence Lessig, que é um cara que nos anos 90 já falava sobre essa intersecção do direito e da tecnologia. Ele escreveu um livro que, inclusive, é gratuito, gente. Esse é o cara que criou o Creative Commons, que é uma regulamentação, né? Um modelo em que você pode licenciar suas obras na internet da forma que você quiser. E esse livro tá público, quem quiser pode encontrar e baixar gratuitamente, chama The Code's Law. E ele fala o seguinte, olha, vai chegar um momento de avanço tecnológico e legislativo que as regras legais elas estarão escritas nos códigos dos sistemas e elas já serão autoexecutáveis. Uhum. E aí talvez a gente não vai precisar da burocracia, do juiz, porque vai ser autoexecutável. E Tá bem aí, pra frente, né? visionário, né? Esse cara é Total. visionário. E aí eu vi uma coisa esses dias que eu falei, cara, é isso. É a regra entrando na arquitetura do sistema. Eu vi uma pesquisadora, não me lembro de qual país, mas ela trabalhava com psicologia e tal, e ela estava fazendo uma pesquisa no metaverso. E durante a pesquisa, o avatar dela foi assediado por avatares masculinos. E ela falou o seguinte, olha, eu sei que não era meu corpo de verdade, eu sei que era uma representação digital do meu corpo. Mas a experiência é feita para ser tão imersiva, óculos de realidade aumentada, fone de ouvido e tal, que eu me senti violentada. Eu me senti agredida. Isso aconteceu no Brasil também. Acho que teve algum game que teve um show do Emicida dentro da plataforma do game. Não vou me lembrar qual, né, gente? Vocês podem imaginar que eu jogo muito, né? E também teve um avatar de uma menina que foi apalpada por outros avatares. É social a parada, né? Total, É né? isso. Percebe? São pessoas. A Exato. gente pode ter a melhor tecnologia do O lance que a gente tá mundo. falando, a privacidade é uma coisa que é uma linha muito tênue, sabe? Independente do físico ou do online. Exato. É. E aí, essa pesquisadora, só para concluir a história, fez essa denúncia de me sentir violentada. E acho que era até uma plataforma de metaverso da Microsoft. Eles fizeram uma configuração em que você pode entrar lá e configurar. Quero que as pessoas consigam tocar no meu avatar? Não quero. Eu posso configurar para que os outros avatares fiquem a 5 metros de distância do meu avatar. Olha lá, decode is law. Eu estou escrevendo num sistema regras para fins jurídicos. E eu acho que talvez esse seja o futuro. Eu acredito nisso também. Eu acredito porque eu acredito muito nesse lance. Eu sempre piro nesse negócio de nova era. A gente tá numa nova era, né? Numa revolução, né? Na internet, enfim, assim como a gente viveu industrial, etc e tal. E faz parte do negócio a gente Faz, ter essa loucura, né? Tipo, a gente não tem mais o físico, como você falou, do carro, da casa,
do relógio, enfim, hoje em dia mudou muito, cara, mudou muito. Exato. E a gente foi a geração que viveu essa É, virada de dor de cabeça. eu queria muito indicar aqui, já que a gente está nessa pegada de educação e tal, e acho que hoje as pessoas consomem informação na internet rápido e isso é muito maravilhoso, mas acho que também fica todo mundo muito na superficialidade, né? Eu vejo ali a legenda, né? Não é à toa que o Instagram fez tanto Vê sucesso, a- né? O vê a- corte. Vejo a imagem, 2 linhas e já sei de todos os assuntos, não é mesmo? Exato. Vê a É, manchete, né? e eu falo muito assim sobre ler os clássicos a respeito dessas questões de direito, tecnologia, alterações da sociedade por conta disso. E eu acho que isso cria uma base, uma pavimenta, uma estrada, assim, sabe? Para você ir com mais segurança, com uma visão mais ampla, para que você consiga conectar as coisas mentalmente, sabe? Não só, eu sei aqui que essa ferramenta de tecnologia pode impedir esse tipo de ataque cibernético. E é muito mais do que isso, nós estamos falando de uma transformação social. Posso falar uns nomes Com aqui? certeza. Fica à vontade. Olha, eu acho que precisa conhecer Lawrence Lessig, que é esse professor que eu contei aqui, americano. Precisa conhecer Cat O'Neill. Cat O'Neill é uma matemática americana que escreve muito sobre inteligência artificial. Precisa conhecer Yuval Harari, historiador, um dos principais intelectuais dos nossos tempos, que escreve muito a respeito de direito e tecnologia. Ele deu uma entrevista para o Roda Viva, no Brasil, da TV Cultura, há Que algum legal. tempinho atrás. Vocês podem encontrar no YouTube. Ele também fez um vídeo que vocês podem achar no YouTube que é muito legal, em que ele discute com Mark Zuckerberg questões de privacidade, de manipulação de sociedade com Esse papo redes deve ser legal. sociais. É incrível, é incrível. Manuel Castells é um espanhol, ele tem uma trilogia de livros de sociedade em rede, em que ele olha por diferentes perspectivas, e Pierre Lévy, que é o que eu mais adoro, é um filósofo, um sociólogo francês, e ele é o cara que fala da internet, o conceito de internet de uma inteligência coletiva, Uhum. que eu acho lindo, quase poético. Ele fala assim, vai ser uma internet que cada um vai dar um pouco de si, do seu conteúdo, do seu talento, da sua informação. Que legal. E tudo isso compilado, congregado, junto, tudo junto e misturado, vai ajudar a gente a criar uma sociedade melhor. E eu acho que essa é a grande sacada. Uma internet de inteligência coletiva. Sabe o que eu tô gostando? Momento referências. Exato. Eu tô gostando de, por exemplo, doutora K. Tem muita gente que vem aqui e a gente pergunta, cara, precisa estudar? Talvez a galera fala, putz, não é um tema de segurança, então, putz, não precisa estudar tanto. Enganado. É verdade. A gente Perfeito, teve Gu. professor de marketing aqui, o cara falou, putz, tem que estudar muito. E agora você exemplificando aí a carreira, né? Esses estudos aí que são frequentes, então não dá pra Eles são fugir. fundamentais para a gente conseguir ter um olhar crítico, um senso crítico e conectar conhecimento técnico com. E não ficar no superficial, né? Que foi o que você falou. Não É se isso. prende na manchete, enfim. Sabe por quê, gente? Conhecimento técnico. Todo mundo senta a bunda na cadeira e aprende. Exatamente. É, Exatamente. Mas é isso que faz virar uma chave de carreira? É isso que faz virar uma chave de sociedade? É isso que a gente muda o movimento social? Aí são escolhas, né? sim. Talvez tenha gente que fala, eu não quero mudar nada, não quero virar chave nenhuma. E eu só quero realmente só ter esse olhar técnico. Mas eu acho que se você se propõe até a ser um ser humano melhor, que contribua para algo melhor, para uma sociedade melhor, e acho que a gente tá precisando muito disso, né? Sim, sim. Me parece Para que caramba. precisamos pra caramba disso. Acho que talvez faz sentido ter outras perspectivas, né? E outros olhares sobre esses assuntos. Que papo fantástico. Como a gente começou esse 2024 é brincadeira, né? Eu falei pra vocês que explodia, eu falei. Avisei, você viu, né? Eu tenho uma bola de cristal aqui que eu tava prevendo que ia acontecer tudo isso. Perguntou pro chat GPT, na verdade, né? Como será o papo hoje? Aí o chat GPT falou assim: prepare-se para explodir a sua cabeça. Cara, em cyber mesmo, separando um pouco os mundos, a gente tem os top 5, top 10 alertas sempre. Existe hoje o top WASP lá, né? Que são os alertas web mais... As Os vulnerabilidades. clássicos, né? Isso. Quais são os top 3 alertas, assim, no jurídico? Tem isso? Quando eu digo alertas, assim,
as recorrências que chegam de maior procura por eu preciso por conta disso, por exemplo, a questão do nude, enfim. E eu diria, eu brinco que lá no escritório a gente é canteiro de obra. Por quê? A gente começa a detectar a tendência, a gente começa a receber contatos de vários clientes, segmentos diferentes, de mercados diferentes, pedindo a mesma coisa. Perfeito. É isso que eu quero saber. Qual que é essa mesma coisa? Eu diria que hoje, assim, são dois. E aí, quando eu vejo também o que vai estar nas pautas de CEOs do mundo inteiro em 24, faz todo sentido, porque eu vejo que são as consultas que eu estou fazendo. Governança de inteligência artificial. Todo mundo quer usar, todo mundo quer aumentar a eficiência, todo mundo quer entender como vai ter um produto melhor, mais sofisticado e tal, usando IA. Então, neste momento, não é uma demanda de processo, mas é uma demanda de governança. Como é que eu estruturo isso dentro da minha empresa para fazer de forma O transparente, mais procurado de ali. forma ética, de forma segura. Então, começo a ver esse movimento muito forte no mercado. E outra preocupação que está na cabeça de todos os C-levels para o ano que vem, cybersecurity. Sim, disparado, né? Um dos principais temas, investimentos no assunto, educação, conscientização e tal. E o que eu tenho visto, algo interessante, né? Alguns anos atrás, a gente falava sobre pagamento de resgate de ransomware, né? Sim. E por muito tempo o que a gente via não se paga de jeito nenhum, não há negociação e tal. E agora eu começo a ver uma tendência das empresas começarem a querer discutir de se esse incidente para uma operação que é crítica, a depender do resultado, talvez a gente vai ter que negociar. Você já tem duas diretrizes americanas. FBI fala que se a empresa for negociar pagamento de ransomware, precisa informar o FBI, porque ele quer acompanhar. Treasury Office americana também obriga a informação. No Brasil, a gente não tem nada ainda a respeito. A única coisa que eu posso falar não é crime no Brasil fazer esse tipo de pagamento. É óbvio que Não é pode recomendado. Não tenho certeza também, gente. pode gerar outras condutas, pode virar lavagem de dinheiro, né? Pode virar outras evasão de Sim. divisas. Mas não tem um tipo penal específico, pagar, resgate e tal, pode ser uma conduta criminosa. Mas hoje o que eu vejo, sobretudo, é que as empresas elas começam a discutir nos seus modelos de governança o que faz sentido ou não. Porque a depender do ambiente atacado e o nível de criticidade do que a gente está falando, talvez precisa restabelecer a operação e o tempo de restabelecer sem que o atacante entregue uma chave, por exemplo, pode levar pessoas a óbito, pode deixar o mercado sem combustível, sem Sim. comida. Então, o que antes se falava não se paga dinheiro nenhum, hoje a gente já começa a ver uma discussão nas empresas, mas não no sentido de pagar para esconder, sabe? Que foi o que aconteceu com o Uber nos Estados Unidos lá atrás, que inclusive gerou responsabilidade da pessoa física, né? Do head de segurança da informação, que resolveu pagar para esconder. Aqui é muito mais pagar para restabelecer a operação. Percebe? É outra perspectiva. Para negócios absolutamente críticos. E o que as empresas estão discutindo é para que lado a gente vai e que governança a gente vai escrever sobre isso. Porque ninguém quer tomar essa decisão Sim. em desconformidade com a regulamentação da empresa. Pra vocês saberem, tem players nos Estados Unidos que fazem isso, né? Porque, afinal, que empresa tem no seu caixa bitcoins para pagar Exatamente. resgates, né? Fora que coloca em cash toda a questão da própria segurança da empresa, né? Porque se você tá pagando, cara. talvez Alguma o di- lição de casa ficou mas no caminho. Exatamente, perfeito. A gestão de desastre dos caras já tem budget. Tipo assim, exatamente. Qual que é o meu desastre recover? É ter grana. É. Então, mas não pode ser assim, entende? Sim, É. Não concordo. pode ser assim. Concordo. E eu acho que o ponto aqui fundamental é as empresas estão olhando para suas governanças e fazendo reflexões sobre temas de cibersegurança. Sim. Eu acho que esse é o ponto mais rico.
Você vai pagar, você não vai pagar, todas as pesquisas mostram que quem paga, reincidência de ataque, enfim, tem toda uma discussão aí. Mas eu acho que, sobretudo, o mais importante é, olha que nível de maturidade que a gente começa a chegar sobre o assunto. Sim, Se a gente falasse isso 10 anos atrás, sim. Segurança não era nem o assunto da pauta executiva, é isso. talvez. Né? Era uma coisinha assim, vamos investir qualquer coisa aí pra falar que a gente tem. E hoje já tá em outro nível, já tem um conselho de administração decidindo sobre Exato. precisamos ter uma política para lidar com isso. Qual vai ser a Sim. nossa política? Não sabemos, mas precisamos e a gente precisa olhar para esse assunto. Então, acho que isso é um ganho, assim, muito grande. A gente avançou muito em pouco tempo. O Harari fala sobre isso, ele fala assim, quando a gente está em momentos de crise da humanidade, as coisas evoluem a passos tão rápidos e tão velozes e a gente ganha tanto, mas a gente não se dá conta porque a gente está na crise. E ele fez essa reflexão na pandemia. Ele falou, agora, tá todo mundo, né, horrível, trancado em casa, que péssimo, gente sem trabalho e tal. Mas a digitalização do mundo Exatamente. se transformou radicalmente, assim. Quanto É. tempo as empresas demorariam para colocar todos os seus funcionários de home office? 10 anos, 20 Se anos, não 15 tivesse anos? a pandemia, exato. Quanto tempo as universidades iam colocar todos os seus alunos em ensino remoto? Quanto tempo a gente demoraria para chegar como chegou a Black Friday em 23? Praticamente 90% das compras da Black Friday aconteceram onde? Exato. Online. É. Talvez a gente demorasse 20, 30, 50, 100 anos. E a gente fez isso assim, ó. Em uma semana o mundo já estava funcionando desse jeito. Migrou, né? É Estamos isso. em processo de migração. É isso. Camila Gimene. A gente está chegando à nossa parte final aqui, e esse é o momento que a gente deseja muito uma mensagem sua para o nosso público. Então, de novo, tem muita gente agora da área do direito aqui te assistindo, pessoas que querem entrar ou não na tecnologia, no mundo jurídico. E aí a gente quer uma mensagem sua, qualquer que seja. Bom, eu acho que primeiro é dizer que o direito vai viver a reboque da tecnologia. Esse é o jogo. E que a gente precisa aprender a jogar desse jeito. Segundo é que a gente possa construir legislações que sejam equilibradas. E eu acho que, sobretudo, é sobre equilíbrio, né? A gente precisa que a sociedade da informação floresça. A gente precisa que a inovação venha. Mas a gente precisa fazer isso de forma ética e segura. Ninguém vai ter uma única resposta. Os problemas são complexos e, portanto, é natural que a gente precise desenhar soluções que sejam diversas, igualmente complexas. Uhum. E, por fim, eu quero deixar meu LinkedIn, que é Camila com 2 L's, Gimene com J. Eu sou filha de professores de pai e mãe, então, além de advogada, né, eu também, e de executiva, eu também sou professora. E eu acredito muito na função social da educação para a gente ter uma sociedade melhor. No meu caso, nem que seja uma sociedade digital melhor, né? Então, fiquem super à vontade de me adicionar, manter contato. Eu amo trabalhar com esse assunto. É um super prazer estar aqui com vocês para falar sobre isso. Ai, que Que legal. simpatia. Muito obrigado. Aprendi muito hoje. Que bom. Enfim, eu falei, né? Eu avisei, galera. Eu avisei que a cabeça de vocês ia explodir. A minha tá explodindo aqui. Obrigado pelos ensinamentos, pelos insights, pelas recomendações. É sempre muito rico aprender. A gente sempre fala aqui do viver é partir, voltar e repartir. Você está repartindo com a gente nesse início de ano. Não só com a gente, mas com essa multidão de pessoas que está nos ouvindo, vai nos ouvir em algum momento. Muito obrigado. O slogan do Seracião é compartilhar e crescer. Então, vamos aqui compartilhar e crescer juntos. Deu Ai. match. Que bom. Obrigado mesmo. A gente está muito feliz. Espero que você que está assistindo a gente também comenta aqui o que você achou, se conecta aí com a doutora, com a Camila. A gente vai colocar os links aqui na descrição. Muitíssimo obrigado. Pausa o vídeo, curta, compartilha, é muito importante para nós. E até o próximo episódio e Bora conscientizar.